Olá, novamente, esse eu prometo, vai ser o último episódio. Eu tinha dito que o anterior seria o último episódio da nossa série, mas acabou não dando, né? Gente, o tema é muito instigante, né? Então a gente acaba planejando uma coisa e no fim acaba acontecendo outra. Então, você está no projeto A Gente Se Cuida, do Departamento de Saúde dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre Região, a série História, Sindicalismo e Saúde, e hoje nós vamos falar sobre ainda o sindicalismo, a história do sindicalismo bancário dentro da lógica que já vem sendo desenvolvida durante todas essas semanas aqui sobre a questão do sindicalismo, a sua história e alguns aspectos da violência organizacional. Bom, gente, quando a gente chegou ali nos anos de 1900 e final dos anos de 1970, né, começaram a surgir, né, tu tem ali a redemocratização brasileira, o começo dela, com a anistia em 78, e os sindicatos eles são permitidos, né, voltarem a funcionar. Ainda com severas restrições, ainda são sindicatos que uma parte deles, tá, principalmente a parte de luta, está escondida no porão da fábrica, no porão do banco, enfim, né? Mas, pelo menos, eles voltaram a funcionar do ponto de vista cartorial, né? Homologação, admissão, enfim, a parte de serviços. E a partir daí que tu tem, com o fim da ditadura militar lá, com o advento das diretas já, ainda nos anos 80, que o processo de anistia, ele segundo, né, o Geisel, ele era um processo lento e gradual, né, então, ou seja, os militares resolveram, aos pouquinhos, permitir que a sociedade civil se reorganizasse, né, então, assim, tem gente que defende essa porcaria, né, e tem. A partir dali, a gente tem a ideia da constituição de um sindicato cidadão. Né? Esse sindicato cidadão, ele não está mais só preocupado com a questão da remuneração salarial, da questão da jornada de trabalho, mas ele está preocupado também com os problemas de saúde da categoria, com outras lutas da população. Então, a ideia que a gente tem hoje de sindicato, em que o nosso sindicato ele atua, tem muito a ver com a forja pela qual ele foi reconstituído a partir dos anos 70. Né? Então, nós celebramos muito a greve de 1979, né? Que foi uma greve duramente reprimida pela ditadura militar, onde o Filipão, né? Que é uma figura histórica do sindicato já falecido, o Olívio Dutra, né? O Namir Bueno e outras figuras que agora não vou me lembrar de cabeça, foram presos. Né? Então, assim, muita gente foi, inclusive, demitida do banco, demorou muito tempo para ser reintegrada, porque, principalmente de bancos públicos, em que tu tinha ali a estabilidade, por conta, né, justamente da perseguição que o aparato da ditadura constituiu, porque em 79 tu tinha ali, era o primeiro ano do governo Figueiredo, mas tu tinha ali ainda tinha ali aquele mecanismo de repressão muito forte, e mesmo assim a categoria saiu às ruas. Por quê? Gente, basicamente os motivos de sempre. Né? Uma remuneração que ela era insuficiente, uma jornada de trabalho absurda, metas que eram impossíveis de serem alcançadas, né? Adoecimento generalizado. Então, ou seja, se vocês observarem bem, fazem já mais de 40 anos que isso aconteceu, né? E os problemas ainda são os mesmos, né? Então, a gente ainda tem muita gente viva com a memória orgânica disso, inclusive alguns trabalhando ainda dentro do banco, principalmente dentro do Banrisul, né? Que foi o Banrisul e o Sul Brasileiro foram os bancos que mais pararam gente, né? O Sul Brasileiro, ele é uma das origens do Meridional hoje, né? Do Meridional e posteriormente do Santander, né? Na medida em que esses bancos foram desaparecendo, sendo privatizados, vendidos, enfim, e no Banrisul. Então, tu tem ali uma forte greve em função dessas condições, né? E a partir dali é que surge o sindicato como a gente conhece hoje. Então, assim, o sindicato ele é a luta de homens e mulheres que não estão apenas preocupados com a questão do seu próprio quinhão dentro do processo, então, ou seja, do seu salário, da sua verba de representação, que é função gratificada, né, como dizem,
varia de banco a banco, mas enfim, estão interessados também em outras coisas que são importantes, como o avanço da democracia, a redemocratização, a discussão de uma organização global dos trabalhadores. Então, nesse interim, surgem as primeiras centrais sindicais. Num primeiro momento, surge a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, depois surge a CTB, a Força Sindical. Embora elas tenham todas matizes diferentes, elas têm origem do mesmo sentimento, né? Desse sentimento de que o trabalhador precisa se organizar. E no caso do banco, né, o trabalhador bancário, ele talvez tenha sido uma das pessoas mais acossadas, porque o sofrimento do bancário ele não era simplesmente apenas um sofrimento físico. Porque, gente, isso eu falei na nossa live, né, que nós fizemos umas 2, 3 semanas atrás, que as primeiras doenças bancárias elas eram relacionadas com Lerdort por esforço repetitivo. Né? Então, tu operava máquinas metalmecânicas, né? Então aquelas grandes máquinas de calcular, enfim, né? Aquela que tu ia lá, apertava os botõezinhos e depois puxava uma alavanca, que era o equivalente ao Enter, né? Passando depois pelos terminais de telex, que tinham teclados duros, né? Posteriormente para terminais de computador burros, que a gente chama, porque eles eram ligados a um mainframe, para chegar à tecnologia que nós temos hoje. Então, assim, as doenças de síndrome do carpo, enfim, né, bursites, todas essas inflamações dos tecidos musculares, né, elas, principalmente dos braços, em alguns casos das pernas, dos joelhos, dos tornozelos, pela postura, pela forma como a pessoa ficava sentada, tudo isso os bancos consideravam que era invenção do trabalhador, que não tinha, que não existia ali uma correlação entre tu estar sentado, operando aquilo ali, e ficar doente. Então, assim, mas o cara não carrega saco, o cara não carrega tijolo, como é que ele fica doente só apertando os botõezinhos? Então teve que ocorrer muita luta sindical e tu utilizar de instrumentos, e aí vem a ideia do Sindicato Cidadão, de tu utilizar instrumentos que comprovavam por A mais B, e aí envolvem o que hoje nós temos, por exemplo, no nosso próprio Departamento de Saúde aqui, a constituição de equipes multidisciplinares com médicos, psicólogos, psiquiatras, né, assistentes sociais. Então, ou seja, teve que fazer um trans-saber para chegar à conclusão de que, bueno, de que as doenças que são relacionadas ao trabalho bancário, elas são produzidas basicamente não apenas pelo trabalho em si, mas por toda a conjuntura que está ao redor. Porque o que acabou acontecendo? No momento em que o banco deixou de ser um órgão burocrático e ele começou a vender produtos e começou a distribuir a renda do seu produto entre todos os trabalhadores, tu estabeleceu um sistema de competição que é bem típico do toyotismo. Então, ou seja, no final das contas, por mais que vocês amem a PLR, ela é um grande veneno, porque ela é que impele que os resultados sejam os mais altos possíveis, provoca uma desumanidade no bancário, principalmente no bancário de banco privado, porque ele não tem, a única garantia que ele fique no emprego é que ele seja altamente produtivo, e o altamente produtivo significa vender. Né? Por mais que o banco tenha lá o seu compliance, tenha ali o seu código de conduta, dizendo que tu não pode vender para fulano, tu não pode vender seguro de vida para uma pessoa de 90 anos, tu não pode comprometer a renda de um aposentado, as pessoas fazem. E elas fazem porque elas têm medo de perder o seu emprego e elas querem garantir o máximo do rendimento possível. E o banco faz vistas grossas a isso, a menos quando seja muito escancarado, que aí, bueno, quando é muito escancarado, tu tem ali uma situação constituída em que tu pode arranhar a imagem do banco. E hoje, gente, infelizmente, a única arma que sobrou para o bancário, além da sua própria força de cruzar os braços, é arranhar a imagem do banco. Né? Então, assim, quando tu pega e mostra por A mais B que o banco está cometendo uma crueldade, ele recua. Né? Então, mas você precisa mostrar isso ao público e tu tem que ter coragem de mostrar isso, e isso é o papel do sindicato. Então, no final das contas, a violência organizacional ela é a última fronteira de luta do sindicato. Porque se vocês bancários que estão me assistindo aqui não conseguirem trabalhar, tiverem ali as suas síndromes, né? Seja síndrome do pânico, seja síndrome de ansiedade,
seja depressão. Por que que na categoria nós temos uma imensa quantidade de suicídios? Ela é assim, ó, só maior que nós, talvez sejam as polícias. Né? Nós, eu digo, nós bancários. Embora eu não seja bancário, né? Eu estou aqui falando porque eu trabalho no sindicato. Eu vejo isso todos os dias. E uma coisa extremamente interessante, quase todos os suicídios são realizados nos locais de trabalho. Então, de ano em ano, a gente tem a triste notícia de que alguém se matou. Né? Não vou ficar aqui falando sobre esse tema, mas eu só quero mostrar para vocês que hoje, né, hoje e ontem, se a gente fizer um olhar para trás, vocês vão ver que quase todas as lutas sindicais, no momento em que elas foram garantidas, no momento em que tu tem ali a questão das 6 horas, né, de trabalho, no momento em que tu tem, né, a constituição de um piso nacional da categoria, vocês são a única categoria que tem um piso nacional, por quê? Porque os bancários, a partir dos anos 70, começaram a se organizar na forma de um comando único, por quê? Porque o banco, ele tem, os bancos, de uma forma geral, têm uma ampla penetração em todos os territórios da União, né? Então seria impossível tu ter um acordo de trabalho no Rio Grande do Sul e um acordo de trabalho lá no Amapá. Tu teria que ter um acordo de trabalho único e com aditivos que são específicos para as realidades de cada banco e, consequentemente, de cada estado, porque, bom, os estados têm, naquela época tinham bancos estaduais, né? Hoje são pouquíssimos os bancos estaduais que sobraram, mas essa é uma outra discussão, eu não vou entrar nela aqui, né? Mas, e aí surge a questão dos aditivos, né? Então, por exemplo, na convenção coletiva dos bancários, tu tem o aditivo do Rio Grande do Sul. Se vocês olharem lá no site da FETRAF, da nossa federação, vocês vão ver que está lá o aditivo do Rio Grande do Sul, que tem um conjunto de regras que são específicas do estado. Né? Cada estado tem a sua. Então, gente, depois que todos esses direitos eles foram garantidos, do ponto de vista em que até a reforma trabalhista tu tinha outra atividade, então, ou seja, mesmo que o acordo não fosse negociado, né, valia o que estava no acordo anterior. Desde que isso foi rompido, né, a gente hoje não tem mais a garantia da outra atividade. Mas os bancos a mantêm por uma questão da chamada segurança jurídica, né, que o banco nunca quer dar um passo maior que a perna no sentido de arranhar a sua imagem. Então o que sobrou para a luta sindical? O que sobrou para a luta sindical, além de manter e garantir esses direitos, é também lutar contra a violência organizacional. E não se sabe exatamente como ela começou, nem com que banco, nem com que ideia. Na verdade, como tudo dentro do capitalismo, ele surge muito sem explicação e pelo caos da questão do lucro, da obtenção do lucro. E a gente acaba sendo escravo dentro desse sistema. O que a gente pode dizer é que sempre existiu violência organizacional. Agora, o que não existia antes era uma forma sofisticada e velada de construir isso. Né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente se dar conta. Né? No momento em que tu não te importa que o teu colega perdeu a função porque tu garantiu, porque o banco te deu a função que era do colega, e esse colega foi demitido e ele caiu em desgraça, né? Porque ele caiu em desgraça, seja lá, porque não fez o que deveria ter feito, porque não constituiu ali a sua meta. Não importa, mas no momento que tu não te importa mais com o sofrimento dessa pessoa, porque ela dependia daquele salário, tu infelizmente sucumbiu ao sistema, e todos nós sucumbimos, porque a gente não consegue enxergar a tragédia do outro mais como o trabalhador há 100 anos atrás, que se indignava e juntava dinheiro dos outros colegas para pagar o trabalho o mês do rapaz, da pessoa que perdeu o seu emprego. Vocês estão entendendo o quão sério é isso? Nós temos aqui o nosso ex-presidente do sindicato, né, que hoje é diretor de saúde da Contraf, que é o Mauro Salles, que ele disse que as pessoas perderam a sua capacidade de indignação. E eu concordo muito com isso. Né? Uma das características principais da violência organizacional em que nós todos somos submetidos e que os sindicatos lutam sem parar é a questão da violência organizacional. A forma como essa violência se organiza, a forma como ela se constitui, e é por isso que nós temos hoje esse trabalho no Departamento de Saúde, que ele é extremamente importante.
Gente, os bancários aqui em Porto Alegre foram um dos primeiros sindicatos a contribuir com pesquisa científica sobre a questão das Lehr-Dort. Porque quando antigamente só tinha equipamento de raio-x, tu não tinha equipamento de imagem, né? Então assim, tu não tinha ali tomografia, tu não tinha ressonância magnética, tu não conseguia identificar, né, as lesões. Foi o sindicato, com muita luta e com muita pesquisa, com associação com entidades médicas, que nós temos até hoje essas linhas, foi que ele comprovou por A mais B que, bueno, não, sim, essas doenças são relacionadas ao uso dos teclados, não importando que tecnologia fosse. Então isso acabou entrando como um nexo dentro das doenças do trabalho, graças a essa pesquisa pioneira do sindicato. Assim como tem outras iniciativas do nosso sindicato que elas são pioneiras. Então, assim, ó, isso é uma característica da luta sindical. A luta sindical ela tem que defender hoje, né, basicamente, essa constituição desses transaberes para defender não apenas o emprego dos trabalhadores, mas a sua própria integridade física e mental. Então esse hoje é o trabalho. O trabalho não é simplesmente fazer greve. A greve ela é importante, ela é também é uma das últimas fronteiras do sindicato, mas a gente tem que se ater que o sindicato precisa ser um sindicato cidadão, um sindicato constituído como tal, um sindicato que esteja voltado para com olhares para essas questões, e elas são extremamente importantes. Gente, era isso, né? Eu agradeço muito a paciência de quem viu todos esses episódios, né? Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Assim, me diverti muito fazendo isso, né? Gosto muito de falar sobre o tema. Coloquem comentários, né? Façam perguntas, estamos aqui para ajudar, para responder, e a gente se cuida. Até a próxima!